Olá, você amigo internauta da Criativa Online, uma boa tarde. Nós estamos aqui em Amargosa, na Galeria Modelo, ao lado da Ótica Modelo. São dois parceiros da Criativa nesta sequência de entrevistas especiais todas as sextas-feiras aqui em Amargosa. E hoje, é claro, não poderia faltar uma entrevista especial com o Dr. Cleverson Araújo, da Odontos, odontólogo muito experiente. Vai falar um pouquinho dessa área que é importantíssimo para a nossa saúde, para a saúde bucal. Mas primeiro, Cleverson, mais uma vez falar contigo, fala um pouco da tua vida pessoal, de onde você veio, quando chegou em Amargosa, como fez a sua história aqui na cidade de Jardim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado todo o pessoal da Criativa Online. Ah, bom, eu cheguei em Amargosa meio que por acaso, né? A época, em 1997, eu era recém-formado na odontologia e eu trabalhava num banco público e no lugar onde eu trabalhava, o setor que eu trabalhava lá em Feira de Santana estava reduzindo as suas atividades e concentrando nas agências. Então eu comecei a procurar um lugar para ir. Como a minha família na época morava em Itabuna, eu pensei, bom, vou voltar para Itabuna. Mas ao chegar lá na agência procurando vaga, etc., eu descobri que lá em Itabuna também eles estavam reduzindo os quadros e etc. Então eu fiz a metodologia científica. Foi o quê? Entre Itabuna e Feira, a cidade que tivesse vaga eu ficaria. Porque eu queria ficar perto de Itabuna. E descobri a Margosa através de um querido amigo chegado, que é o Dr. Mauro Dias, da Sensorial, que na época já atendia aqui, e ele estava começando a sua carreira como oftalmologista aqui, e disse, vamos conhecer a Margosa. A Margosa é uma cidade muito bonita, muito agradável e tal. E eu cheguei aqui em julho de 97. Ao chegar na cidade, ao andar por aqui, me encantou a simpatia das pessoas, a receptividade das pessoas da cidade. E eu quis iniciar minha vida como dentista aqui, né? Então pedi transferência no banco e comecei um tempo em feira, outro tempo aqui, passava a semana aqui, final de semana em feira, e com o passar do tempo fui chegando para Margosa, chegando, e diz quem bebe dessa água não sai. Então fiquei a Margosa e já vamos aí quase com 26 anos de história, né? Tem sido um tempo muito gostoso. Minha família eu constituí aqui, né? Eu trouxe Evelyn para cá novinha, com 5 aninhos, e hoje já nem mora mais aqui em Margosa. Emerson, que é cidadão, embora tenha nascido em Feira de Santana, ele é de nascimento lá, mas a produção é amargosense. Então, eu considero que nós somos amargosenses. Inclusive, já recebi o título de cidadão amargosense, né? Essa cidade me cativou e aqui nós construímos. Deus nos deu a alegria de poder construir a, a nossa clínica, de expandir a clínica, de criar os meus filhos. Então, eu tenho um carinho e um amor muito grande pela cidade de Amargosa. Amargosa é como você falou, né? Quem bebe da água nunca deixa de estar bebendo todos os dias, né? Amargosa é uma cidade especial, muito especial. É, 26 anos da Odontos agora É. completados esse ano, né? 26 anos. Conta um pouco da história da Odontos, né? Antes de falar de algumas especificidades. Pronto. A Odontos surgiu aqui nessa praça mesmo, Praça Tiradentes, antigamente era aqui pertinho da Modelo. E nesse tempo eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e passava um tempo no banco e outro tempo no consultório. Com o passar do tempo, começou a clientela a aparecer. Você sabe que recém-formado, a gente tem todo o tempo livre do mundo, né? Eu vinha para o consultório e atendia um paciente aqui, outro acolá, coisa muito esporádica. E com o passar do tempo, a clientela foi aumentando, aumentando, e houve a necessidade de especializar em algumas áreas. Meu primeiro amor foi a ortodontia, né? Então eu comecei a estudar para colocação de aparelhos, isso em
logo em 2000. E ah, à medida que a gente vai crescendo, as coisas iam, né, tomando o seu rumo, um desejo grande começou a me bater no coração. É, eu tinha o desejo de, além de ter meu consultório próprio, viver da odontologia. Embora eu fosse muito feliz como bancário, tenho uma gratidão muito grande à Caixa Econômica Federal, porque foi a porta que Deus abriu para que eu pudesse, trabalhando, estudar também. Então a minha gratidão a essa empresa é muito grande. Mas chegou um tempo em que assim eu queria viver da odontologia. E quanto mais o consultório crescia, mais difícil ficava conciliar consultório e trabalho de banco. É, Concomitantemente, eu fui também crescendo no banco, alcançando cargos e que esses cargos exigiam mais horas de trabalho e a gente, né? Então, em 2003 surgiu um plano de demissão voluntária na Caixa Econômica e eu pedi demissão depois de consultar minha esposa, orarmos juntos, né? Pedir direção a Deus. Eu senti paz de abrir mão do que era seguro e para começar a minha vida como dentista, de fato, né? Porque quando você só depende disso é que de fato você Verdade. tá dentro da profissão. Então eu entrei na profissão de verdade em 2003, que foi a hora que eu dependia só de Deus e da odontologia. E desde então, em 2003 mesmo, nós mudamos a clínica daqui do centro para a minha casa, lá na Rua da Linha, Avenida CM, e lá desenvolvemos o nosso trabalho por muito tempo, foram 12 anos, algo assim. E a clientela, graças a Deus, sempre crescendo, e nós conseguimos, em 2010, trazer a clínica agora já para o centro da cidade, aqui onde hoje é a nossa sede, já numa expansão. Foi maravilhoso porque assim, até então a gente estava num trabalho meio pequenininho, era metade da casa era clínica e a outra metade era a casa onde a gente morava. Isso causava assim grandes confusões porque nem era casa direito, nem era clínica direito. E agora a gente tem uma clínica onde pode receber bem os nossos clientes, onde pode dar o conforto que eles merecem, né? Ter um espaço adequado, com uma equipe para receber essas pessoas. E o tempo vai passando, Ivanildo, e a gente vai vendo assim que ah, o carinho das pessoas é muito grande e a gente vai sendo acolhido, né? Porque assim, embora eu seja um prestador de serviço, mas eu tenho descoberto ao longo do tempo que assim a gente faz amizades e as amizades, na verdade, é quem sustentam a gente, é quem fazem com que a gente tenha força para continuar o dia seguinte, né? E o tempo foi passando e a gente foi crescendo. Em 2010 nós começamos a imagem, radiodiagnóstico, e a imagem já é um outro campo, uma faceta extra da odontologia, porque ela trabalha com radiologia, né? Raio-X, documentação para ortodontia, agora com tomógrafo desde o ano passado, né? Na comemoração dos 25 anos. E então a gente tem expandido bastante, mas de tudo que eu posso dizer nesses 26 anos é que assim, hoje eu me sinto amargosense. Eu posso dizer de coração assim que eu sou da terra. Sabe aquela sensação quando você está fora, que vai chegando, você está na estrada dirigindo, vai chegando, você sente assim, poxa, eu estou voltando para casa. Então eu me sinto assim com a Amargosa, não apenas em relação ao meu lar, à minha família, mas também à cidade, né? Já é uma cidade do coração. Tem alguma relação ainda, apesar de muito tempo, tem relação com o sul do estado, com Itabuna, com Itororó, onde você veio? Sim, e Tororó nem tanto, porque assim, embora eu tenha nascido lá, na época meu pai era pastor da primeira igreja batista lá, então pouco tempo depois, acho que com 2 anos de idade, eh, meu pai foi transferido. Eu gosto de falar painho, né? Porque pai... baiano a gente Tipo chama, baiano, né? nordestino, né? Então o painho É veio comum. de Itororó para Itabuna e então embora eu seja nascido em Itororó, de coração eu me sinto como se fosse nascido em Itabuna, porque foi lá onde eu cresci, fiz as amizades, né?
Até bem pouco tempo meu pai ainda morava lá e agora por conta da idade e não poder mais ficar sozinho, ele mora com minha irmã em Curitiba. Mas assim, sempre que posso, passo por lá porque temos assim amigos de coração. Itabuna é uma cidade muito querida da gente. Agora sim, falamos um pouco da vida do Dr. Cleverson. Vamos falar do trabalho profissional, né? Odontos, agora há pouco nós falamos da clínica que é referência aqui em Amargosa, que não só atende a Amargosa, mas toda a região. Alguns temas importantes, é claro que a odontologia vem se modificando, vem se modernizando, se atualizando a cada dia. E alguns termos mudam à medida que o tempo vai passando, né? Cada congresso que vocês participam tem uma novidade. Prevenção, o check-up preventivo digital, né? Como é que funciona quando é necessário que um paciente, um cliente possa procurar uma clínica odontológica. Pois é, um grande dilema que todos os dentistas viviam até bem pouco tempo atrás era o seguinte: há, sem sombra de dúvidas, uma relação de confiança entre o paciente e o dentista. E se isso não existir, né, não tem sentido. Mas uma coisa, por exemplo, é você dizer para um paciente: olha, você faz uma avaliação clínica da boca dele e você identifica lá que ele tem, sei lá, 5 cáries, 10 cáries. E você vira para o paciente e diz: olha, você tem 5 cáries em determinadas regiões. Acontece que agora nós temos a condição de não apenas dizer ao paciente que ele tem um número tal de cárie, mas você pode mostrar isso para o paciente e dar a oportunidade do paciente visualizar uma situação que há na boca dele. Alguém já disse, eu não sei quem foi, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E vocês que são da comunicação, trabalham muito com imagem, sabem a importância dessas imagens. Agora, a relevância do check-up preventivo digital é justamente por isso, porque nós podemos mostrar ao paciente qual é a necessidade dele. Tem muitas pessoas que não só cárie, mas tinham pequenas doenças periodontais, retração, mordida cruzada, você vê dentes com alguns outros problemas. Na verdade, a gente sempre faz uma conjugação de exames, né? Nenhum exame sozinho é definitivo para nada, mas quando você junta o exame clínico, o check-up preventivo, radiografias, às vezes tomografias, às vezes um escaneamento da boca, todo esse conjunto vai dar a condição da gente chegar a um diagnóstico, coisa muito diferente de 25 anos atrás, por exemplo, quando a gente tinha apenas um raio-x e por ali, de maneira muito parca, a gente tinha, né, tentava dar um diagnóstico. Hoje nós somos cercados de condições. E qual é a grande novidade, a grande sacada? É que assim, o paciente sai com essas imagens e pode consultar no celular. Hoje, 99% das pessoas têm um celular na mão e você pode consultar essas imagens a quanto tempo você quiser. Você tem um relatório, ótimo, mas isso, a portabilidade, o ter isso fácil em mãos, torna assim o diagnóstico e a confirmação, a credibilidade daquilo que você está falando muito maior. Nós aconselhamos que cada pessoa faça um check-up pelo menos uma vez por ano. O ideal é que, se você pensa, eu quero cuidar direitinho, faça de 6 em 6 meses. Se você não pode fazer de 6 em 6 meses, faça pelo menos uma vez por ano, porque você, certamente a primeira vez que você for fazer, que você fizer, melhor dizendo, você vai observar que tem muita coisa. Mas à medida que você vai controlando, nós entramos naquela odontologia dos sonhos, que é o quê? A grande parte das pessoas, quando procura o dentista, procura porque está doendo um dente, está sentindo um estalo na TM, sei lá, está com algum problema. Mas nós queremos conduzir a população para um nível tal que, assim, você saia desses problemas, né? Saia de dor de dente, saia de, sei lá, estalo na TM e tal, tá? E vamos cuidar preventivamente. Se a gente antecipa esses problemas, a gente causa de imediato uma economia na vida do paciente, porque tudo que a gente vai fazer na urgência termina sendo muito mais caro
você termina tendo que abrir espaço onde não tem, e aí você precisa negociar com as pessoas, são muitos exames e muitas vezes muito caros. Quando a pessoa chega num nível de controle e tal, já pensou a pessoa chegar no dentista todo ano e o dentista dizer para ele, olha, você só tem limpeza para fazer. Isso é maravilhoso, né? É aí que nós queremos chegar, né? Se todos os pacientes chegarem no nível tal que nós tenhamos apenas limpeza para fazer, a gente vai ter uma odontologia bem mais simples, bem mais barata, bem mais eficaz. E aí nós vamos cuidar de outras coisas, vamos cuidar de posicionamento de dente, vamos cuidar de estética, vamos cuidar de harmonização, vamos fazer outras coisas que para quem está sentindo dor, para quem está na urgência, são secundárias, mas que para o bem-estar de uma pessoa, quanta gente procura querendo fazer um clareamento, e eu tenho que dizer, olha, nesse momento você não está indicado para clareamento, porque tem muita cárie, tem doença periodontal, tem gengivite, tem outros problemas que são prioridades. É importante que você cuide dos outros, para que você faça o seu clareamento e tenha um resultado bacana. Essa prevenção, o check-up preventivo, né, como se utiliza, é feito de que forma? É claro que vocês lá no consultório, na cadeira odontológica, mas lá no odontos principalmente, é feito através do tomógrafo? Ou Pronto, excelente pergunta. Tem alguns equipamentos lá próximo à cadeira onde vocês fazem a consulta? Tem um equipamento que é a SkyCam, que ela faz um exame de videomicroscopia odontológica. Traduzindo em miúdos é o quê? Você pega a imagem daquele dente e vai ampliar em até 60 vezes. Os nossos olhos, eles costumam trair a gente. Imagine o mesmo dentista experiente, quando você olha o dente de um paciente, você vai imaginar que a boca é um ambiente úmido, existe a presença de saliva, existe às vezes a língua, às vezes a pessoa não se sente confortável com aquele tipo de exame, então mexe muito e etc. Então você termina passando por cima de muita coisa. E aí, como é desagradável você terminar um tratamento com o paciente e um mês, 2 depois, o paciente voltar dizendo, doutor, tinha uma cárie aqui que o senhor não viu. Isso é constrangedor para a gente, né? Mas já aconteceu comigo. Isso, eu não sei, mas certamente deve acontecer com outros dentistas também. Então, para que a gente solucionasse isso, nós investimos pesado na compra de um equipamento que ainda não é muito usado, mas que eu acredito daqui mais uns anos será muito usado, que é um exame de videomicroscopia odontológica. Então nós ampliamos a imagem, você já foi lá no consultório, você viu que tem uma TV na minha cadeira. Aquela TV é para que justamente tanto eu como o paciente, nós possamos acompanhar essas imagens e ele possa ver em tempo real o que está acontecendo na boca dele. E é muito comum a gente estar fazendo um exame e a gente olha o paciente, ele arregalando os olhos, que ele não fazia ideia do que tinha lá. Mas como é bom você olhar através da imagem e ver que, assim, eu não tinha observado, não fazia ideia, mas que bom que tem solução. E é justamente isso que nós queremos trazer. Tem solução, é fácil, e quanto antes nós anteciparmos os problemas, né, cuidarmos deles, antes que sejam problemas de fato grandes, você traz tratamento barato, você traz qualidade de vida para o paciente, você traz economia, você traz todo um arcabouço de coisas para facilitar a vida do paciente, que é isso que a gente quer, né? Com certeza. Esses equipamentos, só ressaltar que a gente já apresentou em outros momentos na Creative Online, quando estivemos lá no consultório, em outros momentos. Tanto esse equipamento, que é o SkyCam, isso, como também o tomógrafo. Ressaltar também que a Margosa tem agora um tomógrafo, né, lá na imagem 3D e atende toda a população de Amargosa e da região. Ressaltar, esse equipamento é importante também. Sim, sim. Rapaz, o tomógrafo, ele foi uma grande conquista pra gente. Porque assim, eu falo pra gente porque para o dentista também é bom demais. Porque uma coisa, a gente tem conhecimento, por exemplo, da radiografia. E eu quero explicar rapidamente, em pequenas palavras, o que é uma radiografia. Você pega
a gente está falando de boca, de dente, mas a gente pega uma coisa que é tridimensional, né, que dentes, imagine que cada dedo meu seja um dente, você pega vários dentes que são tridimensionais e você vai lançar a imagem desses dentes num plano. Então você sobrepõe inúmeras imagens e nessa sobreposição de imagens, muitas vezes você termina por não descobrir detalhadamente o que tem, embora esteja ali, você não consegue ver porque é uma série de imagens sobrepostas. O tomógrafo, ele muda essa percepção ao passo que continua sendo radiografia, só que agora não mais expostas num plano, mas uma visão tridimensional. Então a gente consegue ver o dente, a boca, a arcada dentária, a face do paciente toda em 3 dimensões. E melhor do que isso, não só ver, como também fazer medidas que a gente chama de 1 para 1, ou seja, um centímetro, 1 milímetro que você mede ali corresponde a 1 milímetro na boca. Então você hoje já consegue dar o passo seguinte, que é fazer cirurgias guiadas, por exemplo, né? Onde você junta a imagem do tomógrafo com a imagem do scanner e você consegue fazer um modelo 3D e em cima disso você planeja a sua cirurgia. Então cirurgias que são muito mais rápidas, antes muito invasivas, agora você consegue fazer com maior velocidade, com menor agressão ao paciente, porque mesmo que seja para melhorar, a cirurgia termina sendo uma espécie de agressão, né? Você muitas vezes precisa fazer... Invasiva, né? Invasiva, você precisa fazer incisões, você precisa abrir retalhos e etc. Se você consegue diminuir o tempo da cirurgia, diminuir essa invasibilidade, falei certo? Eu não sei se existe isso, mas tá. Você diminui essa agressão, se tornar tão invasivo, você termina proporcionando ao paciente um pós-operatório melhor, você tem o custo da cirurgia que reduz, tudo isso. Veja como a tecnologia ela termina trazendo para a gente um conforto muito maior. Sem contar que, penso que antes, quando nós precisávamos disso, muitas pessoas precisavam ir a Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Salvador, e deixar de estar em sua casa. Hoje minha esposa precisou fazer um exame e precisou ir a Salvador, né? Um exame médico. E como é chato, ela precisou sair de casa 2 horas da manhã para fazer o exame lá, e esperar ônibus e não sei o que para voltar, né? E agora não, pelo menos na odontologia nós estamos bem cercados, bem supridos aqui, de forma que você não precisa mais viajar, você não precisa mais perder um dia, se é que a gente usa perder uma força de expressão, para fazer os seus exames. E a gente já tem visto como isso também tem mudado a visão dos colegas, né? Muitos não estavam acostumados a pedir tomografia para fazer implante, por exemplo, na endodontia, que é tratamento de canal, pesquisar fraturas, pesquisar doença periodontal, tumores, lesões. Então todas essas coisas, elas se tornaram agora muito mais simples, muito mais rápido, e isso termina trazendo uma qualidade de vida muito boa, não só para o povo de Amargosa, mas também para as cidades que nos são circunvizinhas, né? A gente falou agora há pouco também de cirurgias quando for necessário, e uma das cirurgias que são feitas pela ortodontia, pela odontologia de modo geral, são os implantes. E o Dr. Cleverson já faz isso há muito tempo, tem muita experiência nessa área. Importante também o serviço de radiologia, né, a tomografia, a imagem, para que aquele implante seja colocado no local correto, que não invada um nervo, por exemplo. Já fiz, eu estou falando com propriedade que eu fiz. Mas assim, é importante a imagem para identificar onde exatamente será colocado o implante, né? Uma das coisas mais interessantes é que a gente, assim, na implantodontia, uma das coisas principais, Ivanildo, é o que a gente chama de posicionamento 3D do implante. O implante tem um lugar específico onde ele tem assim o seu máximo desempenho, né? E nós buscamos sempre colocar o implante muito próximo desse lugar ideal, porque você vai ter o máximo rendimento dele.
Então, para isso, a tomografia se torna assim fundamental, porque uma coisa, como eu te falei, se tem múltiplas imagens jogadas num plano, aquilo achata tudo, distorce, e você vai fazer agora, né? É muito comum, por exemplo, pessoas que vão fazer implante na mandíbula, a gente olhar na panorâmica, é que a panorâmica é uma radiografia que a gente faz da face inteira. Então você olha lá e vê aquela altura de osso assim maravilhosa, e diz, rapaz, que coisa linda, vai dar para botar um implante aqui, etc. Quando você faz a tomografia, o osso está assim, ó. Então você tem uma altura maravilhosa, mas em lâmina de faca. Ou seja, você não teria espaço ali. Se você sabe antes disso, você lança a mão de outros recursos. Você já entra na cirurgia já sabendo quais os passos. Você vai fazer um enxerto ósseo, você vai fazer um enxerto em bloco, você vai fazer sabe? Então você vai pensar em alternativas antes de mexer no paciente. Outra coisa é você mexer no paciente e descobrir no meio da cirurgia que você não tinha aquele osso que você queria ter, né? Então, quando a gente fala hoje de cirurgia, principalmente de implante, a cirurgia de retidos, você falou na ortodontia, né? Quando a gente tem os terceiros molares, é muito comum os colegas que fazem ortodontia indicar a extração, a remoção dos queiros, os terceiros molares. E a gente observa que ainda hoje muitos colegas tentam fazer essa cirurgia com base apenas em radiografia. É muito bom ter uma radiografia em mão, agora é muito melhor, muito mais confortável, muito seguro você ter uma tomografia em mão. E antes, Ivanildo, você fazia uma tomografia, era um preço absurdo. Hoje, eu vou pedir permissão, vou falar aqui, uma tomografia de uma região pequena você gasta R$ 150. Uma radiografia de uma região pequena você gasta R$ 90. Essa diferença de R$ 60, que para muitas pessoas é muito, eu compreendo, mas para a segurança que dá para o procedimento, rapaz, hoje é inadmissível você fazer uma cirurgia de qualquer porte sem ter uma tomografia na mão. E lembrando de implante, eu acho assim, a Margosa deu um salto, sabe? Nós temos excelentes profissionais de implantes na nossa cidade, a gente está assim, muito bem suprida, e a Odontos, ela tem uma parceria forte com duas empresas que são assim, uma é a melhor empresa, ou está entre as melhores empresas do mundo, que é a Straumann, é uma empresa suíça, né, que são implantes reconhecidamente assim, de nível superior e estão disponíveis para a comunidade amargosa. E a outra é a Neodent, que é uma empresa que esse ano está completando 30 anos de implantes, é brasileira e pertence ao grupo Straumann também. E essas empresas juntas, elas conseguiram elevar o nível da implantodontia brasileira. Assim, hoje a implantodontia brasileira ela é reconhecida mundialmente porque nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes recursos. Eu faço parte de um grupo que é chamado ITI, que nada mais é que um grupo de cirurgiões dentistas que se junta pelo menos 4 vezes por ano para estudar sobre implantodontia. Então nós passamos, às vezes varamos noite estudando, né? E nós temos colegas de várias partes do Brasil que vêm de bom grado nos assessorar, aumentar o nível para que a implantodontia brasileira possa crescer, né? E a gente tem visto que isso tem dado resultado. No Brasil hoje nós somos referência, nós temos visto a Margosa crescendo nisso também, né? E a Odontos está aí junto. Pois é bom tocar nesse assunto, porque eu conversando com outro colega seu, também de odontologia, dizendo que há um tempo atrás era muito difícil se fazer implantes por conta da questão financeira, é muito caro fazer implante. 30 anos atrás, por exemplo, 25, 30 anos atrás, você tinha que gastar um valor enorme para fazer implante. E hoje se popularizou, ficou mais fácil, né? Por conta disso que a Margosa também tem tido muito mais implantes na região. Hoje é verdade, porque assim, pegando tua fala aí, quando eu comecei, se eu ouvir alguém dizer fez implante, você dizer é rico.
esse aí tem dinheiro, tem bala na agulha, né? Agora não, graças a Deus, assim, você já trouxe para uma condição muito mais fácil. É claro, por ser um tratamento ainda bem diferenciado, o preço dele em relação à restauração, uma prótese normal, ainda é um pouco mais alto. Mas assim, já diminuiu absurdamente. Hoje nós temos acesso a fazer tratamentos muito complexos aqui em Amargosa mesmo, né? Reabilitações com pessoas com pouquíssimo osso, hoje a gente tem o uso dos implantes extra curtos. Para você ter ideia, antigamente era padrão usar implantes a partir de 13, 15 milímetros, até de 20 milímetros já se usou implantes. E hoje nós conseguimos grande estabilidade, coisa assim maravilhosa com implante de 4 milímetros. A Straumann tem implante de 4 milímetros para você colocar em regiões específicas. E imagine para alguém que, assim, nós tivemos a alegria de reabilitar uma paciente há pouco tempo atrás. E interessante que quando terminou a cirurgia, essa menina chorava e eu fiquei preocupado, né? Eu disse, poxa, o que é que está acontecendo? Olha, já terminou, você está bem? Ela disse, não, estou chorando de alegria, porque quanto tempo que eu queria ter reabilitar minha boca, eu queria colocar implantes e não conseguia, e agora eu estou vendo que eu consegui e tal. E assim, na hora até me emocionei, eu sou muito chorão, e aí na hora me emocionei também, porque assim, você vê alguém conquistando algo tão precioso, né? Isso comove a gente e deixa feliz e é um pagamento que, né? É saúde. Com certeza. Estética também, de certa forma, mas é muito mais saúde, né? E o implante, por exemplo, não é um procedimento qualquer, né? Para quem está nos acompanhando, é um procedimento cirúrgico mesmo. Destina-se algumas horas para fazer esse tipo de procedimento na clínica. Então, a responsabilidade é muito maior. Por conta disso é que os valores são maiores do que os outros tipos de procedimento, né? Como tudo na vida, né? Existem as melhores empresas, existem empresas que estão lutando para chegar lá. E a gente explica muito para o paciente que assim, não se trata de vender um implante, porque parafuso por parafuso, se a gente for dar um parafuso para o paciente, né, o implante em si mesmo, você não vai mudar a vida de ninguém. Mas assim, ao procurar alguém para fazer o seu implante, procure alguém que você saiba que é reconhecidamente habilitado para fazer esse tipo de cirurgia, né? Pessoas que têm já um lastro de conhecimento disso, que afinal de contas é sua vida, né? Sua história que está em jogo. E então não é diferente de você ir ao supermercado e vai comprar, sei lá, um enxaguante bucal. Aí você olha, em supermercado A está por X, supermercado B o mesmo produto está por Y. Aí você olha, bom, eu vou comprar em quem está mais barato. Mas quando você vai cuidar da sua saúde, aí a história muda, porque o raciocínio não é mais o que é mais barato, é o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha saúde, como é que eu vou ter um resultado melhor. Então, pensa com carinho, invista direitinho na sua saúde, porque você é especial. Muito bem, a gente falando de implantes, de cirurgia, também, de certa forma, é um pouco de estética bucal. E o Dr. Cleberson também é especialista em alinhadores estéticos. Fala um pouco desse tipo de procedimento, como é que funciona. Pronto. Né? A gente, como eu lhe falei, meu primeiro amor na odontologia foi a ortodontia, que é a colocação de aparelhinhos, os bracketzinhos, né? Então já tem um bom tempo que eu faço isso. Mas a gente viu ao longo dos anos, e isso é uma evolução natural das coisas, que foi surgindo o que a gente chama de os aparelhos invisíveis. Os aparelhos invisíveis são umas plaquinhas transparentes que são colocadas sobre o dente e a gente faz uma programação, a gente programa antes de confeccionar e movimentos que nós queremos que os dentes façam. E hoje nós conseguimos tratar sim. Ainda não são todos os casos, mas nós conseguimos tratar 90% dos casos a tratamentos que a gente faz conjugado. Por exemplo, essa semana eu comecei um tratamento conjugado. A pessoa vai usar durante um período o aparelhozinho convencional, depois ele vai mudar para o alinhador. Mas a grande vantagem hoje do alinhador, Ivanildo, é que assim, você tem conforto.
E eu já usei os dois e eu posso lhe dizer assim que é muito diferente, porque eu lembro bem que quando eu coloquei os bractezinhos em 2007, 2008, por aí assim, eu lembro bem, eu coloquei em Salvador, uma prima minha, a doutora Patrícia Dias, ela instalou em mim e eu lembro que eu vim para casa e na estrada eu vinha sentindo aquele gostinho de sangue na boca, porque a, a mucosa vai ferindo, vai friccionando com os ferrinhos, né, com os brackets, e termina machucando a gente. Você já usou o aparelho há muito tempo, você sabe que às vezes uma pontinha de fio passa, uma coisinha outra acontece e a gente... São pequenos percalçozinhos que vão trazendo suas consequências ao longo do tratamento. O alinhador é o passo seguinte, é aquela plaquinha que cobre o dente e que você sorri para as pessoas, elas não sabem que você está de aparelho, e que você consegue tocar seu dia tranquilo, na hora de almoçar, na hora de jantar, você vai, tira ali a plaquinha, vai ao toalete, tira a plaquinha, come normal, depois escova seu dente normal, passa fio dental normal. Rapaz, só sabe o valor disso quem já teve necessidade, né? Quem já teve essa experiência, mas é muito conforto. E a grande vantagem, né, além da estética, além do conforto, é que assim, em grande parte dos casos, não são todos, mas em grande parte dos casos, nós conseguimos concluir o tratamento do paciente em menos tempo. Então, se na ortodontia convencional você gastava 3 anos, 4 anos de tratamento, na ortodontia com alinhadores, em muitos casos você consegue reduzir esses 3 anos para 1 ano, às vezes para 6 meses. Pessoas que, muita gente, como foi meu caso, eu usei o alinhador porque eu já tinha usado aparelho, mas notei que principalmente os dentes de baixo, eles começaram a dar uma mudadinha. Então eu queria consertar aquilo, porque afinal eu trabalho com esse tipo de reabilitação, é chato você trabalhar com essa área e justamente os seus dentes não estarem bons, né? Então eu queria alinhar os meus e coloquei, no meu caso, foi um tratamento de 5 meses. Nós vimos que são coisas, né? A gente traz velocidade, conforto, estética, sabe? Tudo isso junto, a gente vai olhar, o preço fica desse tamanho assim. O importante é cuidar da saúde e para quem quer cuidar da estética também procure odontologista, né? Porque são vários serviços para o que você quer, para o que você necessita, né? E vocês estão preparados para isso? Com certeza. Eu observo que assim, a mentalidade, ela precisa, é uma evolução natural do ser humano. Houve um tempo, no meu tempo de criança, eu precisei ir a pessoas que não eram profissionais da odontologia. Mas era o que a gente tinha. Naquela época, você não tinha, o serviço público não oferecia, ou se oferecia era muito escasso. Hoje, o serviço público já oferece. Os dentistas, eu lembro quando eu cheguei em Amargosa, nós além, tinha os dentistas já antigos, o saudoso Dr. José, Dr. Fernando, né, e alguns outros que tinham passado pela cidade, mas nós éramos, salvo engano, 4 dentistas. Hoje eu confesso a você que eu não sei dizer quantos dentistas tem em Amargosa, mas nós já passamos de 20 faz tempo. E assim, a população hoje ela é muito bem servida de profissionais na área de odontologia. Nós temos em Amargosa profissionais muito qualificados, pessoas bem gabaritadas. E agora nós precisamos o quê? A mentalidade da minha época de criança era o quê? Pela escassez de dentista, pela dificuldade, pelo preço e tudo mais, você ia ao dentista, geralmente era para extrair um dente, ou você só ia quando já não suportava mais de dor, você não tinha outra opção, você ia ao dentista. Verdade. Hoje nós queremos que as pessoas entendam que prevenir é muito melhor do que correr atrás do resultado. Então, se você previne, daí a importância que a gente dá ao check-up preventivo, a fazer limpezas anuais, a você olhar qual é a condição da sua boca com mais frequência, porque a gente insiste que a pessoa, além de ter uma saúde muito melhor, além de ter uma qualidade de vida muito melhor, você vai ter um custo também muito menor.
E a gente sabe que na economia familiar, qualquer valor que você consegue economizar, você reverte isso em benefício para a sua família. Né? Você pode investir até em lazer, e para muitas pessoas é tão difícil. E se você consegue prevenir, evitar que problemas maiores surjam, né? Você sabe que se tiver problemas grandes, ótimo, temos uma equipe maravilhosa. Mas se você puder evitá-los, melhor ainda. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, um morador aqui perguntou, sobre a questão de doces para você consumir. Todo mundo consome doce, né? E é claro que o doce, além de causar, né, futuramente, dependendo da pessoa, causar um diabetes, mas também pode estragar os dentes, né? Como consumir o doce de forma que seja saudável para os dentes? É possível consumir também chiclete sem que estrague os dentes, inclusive na mastigação do próprio chiclete? Como é que funciona isso? Qual a dica, doutor, passa pra gente? Rapaz, você me apertou sem me abraçar. Não existe fórmula mágica para doce. E a notícia ruim é que, assim, hoje nós descobrimos que o açúcar é um dos maiores venenos que nós temos. Né? E o grande mal desse veneno é que o bicho é gostoso. O grande problema dele é esse, né? E ele vicia. Eu sempre me declarei uma pessoa que gostava pouco de açúcar, mas só no dia que eu decidi assim, eu disse, eu não vou comer mais açúcar, foi que eu descobri o quanto eu gostava de açúcar e como foi difícil para mim, ou melhor, tem sido difícil para mim me manter na linha. Mas tá, você não precisa ser radical como eu. Você pode controlar sim o uso, tudo é equilíbrio. Né? Na verdade, o nosso grande desafio é ser equilibrado nas coisas. Se você consumir açúcar demais, você vai ter problemas. Se você também não consumir açúcar nenhum, você vai ter problema, porque afinal o açúcar é, vamos dizer assim, a gasolina do nosso corpo. O corpo da gente tudo transforma em numa espécie de açúcar que vai ser o combustível do nosso corpo. Mas assim, falando especificamente dos dentes, a grande questão dos açúcares, em especial na questão dos chicletes, né? Ou daquelas balas que são viscosas. Mastigado. Isso é que assim, esse tipo de açúcar ele tem um poder de aderência à superfície do dente muito grande. E falando de uma forma simplista, de uma coisa que não é simples, é o seguinte: a nossa boca, ela, quando a gente vai comer, ela se prepara para receber o alimento. Então, a boca da gente fica levemente ácida e para receber esse alimento e começar a digestão que já começa pela boca. O açúcar, quando você constantemente está com açúcar na boca, a sua boca ela fica ácida mais tempo e não tem tempo de voltar ao modo básico, que a gente chama, que é quando está ali em volta de 7. Quando você fica muito tempo com a boca ácida, ela termina favorecendo o surgimento de cáries. Né? Essa história é uma história, até num dia que a gente possa bater um papo grande sobre cáries, né? Eu explico isso com mais calma para vocês, mas a grande questão é essa. Aí você me diz, sim, mas como resolver isso? Tá, eu vou te dar uma sugestão, não sei se você vai ter coragem de seguir, que é o quê? Toda vez que você comer, escova o dente. Se você... Ah, doutor, mas tem gente que diz para mim, olha, eu escovo o dente 3 vezes ao dia e estou cheio de cárie. Eu digo, tá, se você come 3 vezes no dia e escova 3, tá beleza. Agora, se você come 10 e escova 3, nós temos um problema aí para resolver, né? Com certeza. Então, o problema é o açúcar. Se você... Poxa, um pudinzinho é uma coisa maravilhosa, né? Hoje mesmo eu fiquei olhando ali onde eu fui almoçar, tinha um pudim com a cara bonita, eu olhei e digo, Senhor, me dá coragem. Mas resistir. Mas se você quer comer o seu pudinzinho, afinal de contas o bicho é gostoso, né? Quer o seu docezinho, coma. Agora escova o dente, usa o fio dental, porque é a maneira de você prevenir os malefícios que o açúcar traz. Muito bem, bem respondido, né? E o correto é assim, a gente evitar doces, né? Não cortar definitivamente, mas evitar e controlar o uso dos doces. Não só para a saúde bucal, mas para a nossa saúde como um todo, né? Sim, Até sem porque sombra de dúvida. tem carboidratos que se tornam também glicose no sangue e uma série de alimentos também. Mas de qualquer forma, muito obrigado, Dr. Cleverson. A gente já está batendo aqui já mais de 50 minutos nesse bate-papo extenso,
de muito conteúdo, com muita informação. A gente quer agradecer por ter nos recebido aqui pelo convite. Dizer que a gente vai chamar em outra oportunidade para falar de outros temas também, porque a odontologia é muito extensa, né? Muita coisa para se discutir. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você, Ivanildo, agradeço a Criativa Online, toda a sua equipe, e me coloco à disposição, tanto eu, a Odontos, estamos assim de portas abertas à imagem, e para a gente é bom ter esse papo, é bom divulgar o que a odontologia está fazendo, e eu espero que a gente tenha sim outras oportunidades de continuar essa prosa aí, tá certo? Tá certo, obrigado portanto, Dr. Cleverson Araújo, proprietário e odontólogo da Odontos em Amargosa, atendendo em toda a região. Eu estive aqui junto com a Adileuza Barreto na parte técnica, aqui na Galeria Modelo, ao lado da Ótica Modelo, dois parceiros da Criativa nessa rodada de entrevistas feitas sempre às sextas-feiras, portanto, horário marcado, dia marcado sempre aqui, uma entrevista especial. Forte abraço, lembrar que amanhã a gente vai estar acompanhando São João de Amargosa, hein? As atrações serão anunciadas amanhã. Fique ligado aqui na Criativa. Forte abraço, uma boa tarde e até a próxima.